Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do oitavo ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos verificar que o tema é informações explícitas e implícitas, a notícia e sua estrutura. É isso aí, estudante. Vamos conhecer o quê? As informações explícitas, as implícitas e a estrutura da notícia. Você, estudante que conhece, claro, sabe o que é uma notícia e hoje vai conhecer a estrutura dela. E vamos adiante. Mas antes, trago para vocês uma reflexão. Como há na tela, nós temos: todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual o seu potencial. Anne Frank. E vamos adiante. Trago para vocês também qual é o objetivo, a habilidade que nós vamos trabalhar com vocês hoje, estudante do oitavo ano. Como há na tela, nós temos identificar e aprender em notícia as informações do lead, que nós vamos conhecer, o fato central, suas principais circunstâncias, eventuais e a sua estrutura, etc. É isso aí, estudante. Olhando para mim agora, nós temos a seguinte questão. Vamos conhecer a notícia, que é um texto jornalístico de relevância social. E você, estudante do oitavo ano, que em seu percurso do fundamental já estudou o quê? A linguagem, a língua e a sua estrutura. Lembrar que a notícia que você vai organizar com o seu professor em sala de aula, ela tem que ser objetiva, clara, impactante e, ao mesmo tempo, ser um texto de relevância social. Na tela, nós temos a seguinte questão. A notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para um amplo público, com o intuito de tornar acessível as informações explícitas e implícitas consideradas relevantes. Olhando para mim agora, nós temos a seguinte questão. Nós temos os pontos explícitos e implícitos. O que é um ponto explícito? O que é um fato explícito? É aquele que está na superfície do texto, é o dito. O que é o implícito? É aquele que está em quê? Nas entrelinhas do texto, dentro do texto. Ficou na intencionalidade, é o implícito, o não dito. Então prestem bem atenção. Vocês que são do oitavo ano, que conhecem bem, sabem muito bem que muitas vezes nós nos comunicamos por informações implícitas, que são aquelas que ficaram na intencionalidade. E para isso é preciso que vocês conheçam o quê? O contexto. O que é o contexto? É a situação de produção do texto. E trago para vocês a seguinte questão. Como na tela nós temos sua estrutura, divide-se em título, lead, as informações secundárias e detalhes. A linguagem deve ser objetiva, acessível e impessoal, atendendo a que há se representar a realidade sem inserir o julgamento pessoal. Olhando para mim, nós temos o quê? Nós temos o título, o lead. O que é o lead que nós vamos conhecer? O lead é aquele primeiro parágrafo de uma notícia em um jornal, é aquele parágrafo que vai justamente o quê? Tornar impactante, que vai justamente seduzir o leitor para querer ler o seu texto, certo? E ao mesmo tempo eu tenho as informações, a principal, as secundárias, os detalhes, e lembrar sempre que o texto jornalístico ele é autoral, ele tem a autoria, ou seja, a assinatura daquele que escreveu. Lembrar a vocês, estudantes, que nós temos por aí, circulando na internet, muitas vezes textos duvidosos, em que nós não sabemos onde estão os seus autores, ou quem são os seus autores. E lembrar que a notícia, geralmente, é um tema, é um assunto inédito. Ela pode ser de um assunto não inédito, desde que você vá dar aquele ponto a mais,
para o quê? Para o coletivo. Um exemplo, nós temos as notícias sobre a Covid, a pandemia, e vocês, estudantes, podem fazer um jornalzinho na escola abordando temas sobre ela. E vamos adiante. Trago para vocês na tela aqui, certo? A estrutura, um layout, de quê? De uma notícia que circula em um jornal. Que tal fazer um jornalzinho em sua escola, abordando temas da sua escola, da sua comunidade, da sua sala de aula, de relevância social? E aqui trago ainda para vocês, certo? Alguns pontos para instigar. Leiam comigo. O que desperta o nosso interesse em uma revista, jornal ou site? Lembrar o quê? A notícia. E a notícia tem que ser o quê? Relevante e impactante. E vamos adiante. Ainda na tela, trago para vocês o quê? Meios de comunicação impresso, em que circulam as revistas, jornais, encartes, nós temos a revista, notícia. E aqui ainda trago para vocês a seguinte questão. De modo geral, podemos chamar de notícia o relato de um fato inédito ou de uma série de fatos relacionados ao mesmo evento. Por exemplo, quando eu falo sobre a Covid, já não é algo inédito, mas você pode justamente falar da Covid, da pandemia, como os meios de comunicação diariamente relatam, sempre abordando um ponto a mais, para uma relevância social. Gravem bem isso. E ainda trago para vocês na tela, nós temos o quê? Meios de comunicação, aparelhos tecnológicos, nós temos computador, smartphone, nós temos aqui a televisão, o rádio, etc., onde circulam a notícia. Outro ponto importante, estudante, olhando para mim agora, gravem bem, quando forem compor a sua notícia, juntamente com o seu professor, lembrem-se que a notícia ela é pensada para um determinado público-alvo. Você pode, por exemplo, colocar uma notícia em uma revista de transporte. Agora lembre-se que uma revista de transporte, o interesse, o público-alvo é aquele público que gosta de carro, que gosta de transporte. Então é justamente isso. Nós sempre temos em mente um leitor, um receptor primordial. Não que outros não possam ler, mas vamos ver aqui. Na tela ainda trago para vocês. Ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional da notícia, trata os fatos de maneira mais objetiva e possível, ou seja, mais imparcial. O que seria isso? Olhando para mim, nós temos a seguinte questão. O que é escrever um texto de forma imparcial? É justamente o seguinte, a notícia, como nós falamos, ela é objetiva e ela é para o grande público. Você não vai colocar o seu achismo. Então, notícia, você está informando. Você pode escrever outros textos com o seu juízo de valor, colocar valores seus, certo? O seu ponto de vista, mas a notícia, em geral, ela é objetiva. E aqui ainda trago para vocês a seguinte questão. O texto da notícia é autoral, como eu falei, é assinado, pois o jornalista é responsável pela sua elaboração e identificação da matéria. Cuidado com matérias, com notícias, certo? Que nós chamamos de quê? Que são perigosas, noticiosas, no sentido pejorativo, ou seja, não há uma assinatura e são duvidosas. Tomem cuidado. E aqui eu trago algo importante, certo? Na tela, olhem só o que há. Nós temos as perguntas do jornalismo. Vocês podem me fazer, por que isso? Quando eu pergunto a vocês que façam uma atividade com o seu professor de língua portuguesa ou de outro componente, certo? Escrever um texto jornalístico, vocês podem me dizer, mas professor, começar como? Na tela nós temos as perguntas de jornalismo. O que, quem, quando, onde, como, por quê? Essas perguntas elas vão nortear a criação, elaboração de uma notícia. E lembrar sempre, mais uma vez, que é um texto de relevância social. E aqui eu tenho o lead. O que é o lead? Na tela nós temos o lead, vai ser o primeiro parágrafo, certo? O lead é aquele parágrafo de um jornal, de uma revista, geralmente um jornal, que vai impactar, fazer com que
o seu leitor, o leitor busque, se interesse em ler. Lide é uma palavra inglesa, que também pode ser escrita em português, L-I-D-E, certo? Em língua portuguesa, que justamente ela é norteadora, é o guia. Lembrem-se disso. E aqui eu trago, olha aí, a grafia de lead, certo? Em português. E lembrar que é um guia, é aquela parte impactante que vai atrair. E aqui agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as perguntinhas que estão aí na tela, as perguntas para elaboração de um texto jornalístico. Lembrem-se que todo texto é produzido por alguém, para alguém. E aqui eu tenho o que é o quê? Veja só, em um texto jornalístico, o que é o fato em si, ou seja, o acontecimento. Quem são os envolvidos? Na tela nós temos aí a representação do o quem, certo? Temos aqui o quando. Quando é você situar o leitor cronologicamente. O como se deu, certo? Como se deu aquele fato, ou como se dá. O porquê, certo? O porquê, de que forma aconteceu. E esse porquê também pode trazer o para quê, certo? Do texto. Então lembrem-se disso. Então, olhando para mim agora, nós temos o que, o quem, o como, o onde e o porquê, que são as perguntas norteadoras, certo? Para organizar um texto jornalístico. Lembrar que o profissional da informação, ele conhece essas perguntas, ele lida com essas perguntas. E você, estudante, em sua sala de aula, vai justamente com o seu professor organizar um texto assim. Que tal criar um jornalzinho, como eu já falei na escola, dando as informações pertinentes do dia a dia. Ou então, para aqueles que não querem elaborar um texto, podem pegar uma revista, um jornal e retirar de uma notícia as perguntas do jornalismo. Na tela, eu trago para vocês um texto que está presente, que vai ficar armazenado aqui, certo? No EducaPE. Esse texto fala justamente de um garoto de Honduras que atravessou, certo? Passou todo o seu país, atravessou outros, chegando aos Estados Unidos, onde o seu pai está, certo? Porque ele perdera a família, os que ficaram, pai, irmãos e avô, na questão de um furacão. Aí vocês vão conhecer esse texto e vou trazer agora para vocês, nesse texto, a análise dele com as perguntinhas do jornalismo, perguntas norteadoras. Então vamos lá aqui, olhando para a tela. O quê? O quê? É um garoto sai de Honduras, atravessa Guatemala e o México e chega a Nova York, nos Estados Unidos, em busca do seu pai. É o fato. Quem? Na tela trago aqui. O quem é o quem? O garoto hondurenho Edwin Daniel. Ele é justamente, esse garoto, ele é o personagem principal. É aquele justamente em que a notícia incide sobre ele. O quando? De 22 de maio de 99 a 30 de junho de 99, ano da publicação da notícia. Vamos ver. O como? Como? Na tela nós vemos o como sozinho, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. O porquê? Perdeu a mãe, o irmão, o avô, certo? Mortos na passagem de um furacão. Prestem bem atenção. Então vejam só, voltando aqui, certo? Olhando para mim, nós temos o quê? Nós vimos aqui uma notícia impactante, essa notícia que fala justamente de um garoto hondurenho que sai de sua terra, sai a pé, de bicicleta, de trem, de automóvel, chega aos Estados Unidos em busca do pai, porque ele perdera toda a família. Então, para tornar relevante, veja só, é uma notícia que aquele que está escrevendo tem que torná-la relevante, acessível, objetiva, clara, e as perguntas do jornalismo para a tessitura do texto. Lembrar que a palavra texto vem de tecido, aquilo que se tece, aquilo que está se organizando. Então, tome cuidado e lembrem-se das perguntas do jornalismo. E lembrem-se que você pode fazer um jornalzinho em sua sala de aula. Vamos adiante. Olhando para a tela, trago para vocês a representação de uma atividade. E aqui, claro, que nós vamos querer que você faça uma atividade, um texto jornalístico. Vocês podem chegar para mim e perguntar, e as informações explícitas
implícitas dentro do texto. Vamos conhecer o que? Explícitas são aquelas expressas, certo? Na superfície do texto, e as implícitas dentro do texto. Então vamos agora treinar com vocês. Prestem bem atenção. Olha aí uma atividade. Eu trago para vocês. Pesquise e recorte uma notícia de jornal, certo? Cole-a em seu caderno e, a partir da identificação do lead, localize, se possível, as respostas para as seguintes perguntas. Vejam só aqui. Então aqui o exercício é para aqueles que não querem compor um texto jornalístico, peço que busquem uma notícia de qualquer assunto, o assunto em especial que você queira estudar, que você se instigue a estudar, e você pense o que, quem, quando, onde, como e por quê. Para aqueles que necessitam, que querem escrever, todos nós precisamos escrever, não é isso? Busquem criar um texto, certo, impactante com essas perguntas. E lembrar que o texto impactante, como nós falamos, começa pelo lead, certo? Que é persuadir, fazer com que o seu leitor se interesse com aquilo. Olhando para aqui, para a tela, trago para vocês o que? A representação de um jornalzinho da escola. Prestem bem atenção, jornal da escola. Olhem só a estrutura. Quero que vocês olhem a estrutura. Quando forem escrever, claro, compor. Aí nós temos sim, e lembrar que dentro de um jornalzinho da escola, você vai criar vários, aqui alguns encartes, você vai colocar várias seções com temas diversos, certo? Com temas para quê? Atuais, com temas de uma relevância, algo que vocês acham de interesse para a turma, para a comunidade escolar, certo? Pode pegar justamente notícias das comunidades dos colegas. Então, olhando para a tela, nós temos a seguinte questão. Vejam só, trago para vocês o que? Jornalzinho da escola, nós temos a parte do blog, certo? Temos também o que? O assunto bullying. Vejam só, um bullying, um assunto bem pertinente para os dias de hoje. Aí nesse jornal, os estudantes estão o quê? Justamente circulando, abordando esse tema do bullying. Voltemos agora aqui sobre a questão do texto do jovem hondurenho. Gostaria que vocês observassem comigo. Depois que nós observamos aquelas perguntinhas que, quem, onde, como e por quê, vamos ver agora justamente um pedaço, aliás, alguns parágrafos, certo, desse texto para conhecer o que faz desse texto importante. Olhando para a tela, nós temos o seguinte, aqui nós temos garoto viaja de Honduras a Nova York em busca do pai, como eu já falei. Aí nós temos Nova York, só e desorientado, viajando de bicicleta, automóvel, trem e ônibus. O garoto hondurenho, Edwin Daniel, 13 anos, saiu de Honduras e atravessou a Guatemala e o México até chegar a Nova York, onde vive seu pai. Veja só aqui, Edwin se lembra, certo, justamente desses fatores. E eu trago para vocês, justamente na tela, essa informação para que nós possamos finalizar a nossa aula observando justamente isso aqui. Olhem a estrutura, certo? Olhem o título, certo? Olhem o título, olhem aí o lead, certo? O primeiro parágrafo. Vejam o impacto. O jovem que sai da sua terra em busca de seu pai. Na verdade, sai de um país da América Central justamente para a América do Norte, onde está o seu pai. Veja só, ele sai caminhando. Aí veja que nós temos o título, nós temos o lead, nós temos a informação, nós temos o personagem em si, nós temos toda essa odisseia. Então é justamente isso que nós estamos trabalhando hoje, a notícia. E gostaria mais uma vez que vocês olhassem para esse slide que está agora aqui, certo? E refletissem mais uma vez. Vamos pensar agora em um exercício oral. Vejam só, digamos que eu pego uma notícia sobre a vacinação,
certo? Surge a vacinação. Aí vocês pensam, contra a Covid, é claro. A vacinação. Aí você tem o quê? O que é que eu poderia retirar desse tema? O quê? A questão da vacinação. Quem? Quem são os envolvidos? Os laboratórios, a população. Quando ocorreu ou quando vai ocorrer a vacinação? Onde? Os locais, certo? Os locais da vacinação. Como vai se dar? Como vai se dar a vacinação? Por que está ocorrendo? Ou para que está ocorrendo? Vejam que com esse exemplo que eu acabei de dar agora a vocês, oralmente, nós vimos o quê? As perguntas do jornalismo introduzidas a ele. Então, prezado estudante, gostaria que vocês agora meditassem sobre a estrutura e eu gostaria, neste momento, de lembrar justamente, voltar aqui, mais uma vez para a tela, olhando para a tela, mais uma vez, por favor. Além de observar as perguntas que eu falei sobre um exemplo da vacinação, vamos ver agora aqui justamente essa questão importante que eu trago para vocês. Olhem só aqui, vamos lá aqui, olhando para a tela mais uma vez. Quando eu falo sobre a vacinação, esse exemplo de criar, de construir a sua notícia, trago o seguinte, olhem para a tela. Ao construir a notícia, o jornalista, que é o profissional da notícia, trata os fatos de maneira mais objetiva possível, a fim de que sejam transmitidos de forma imparcial. Olhando para esse slide e para os da pergunta, o que é que nós temos aqui? Neste, antes de finalizarmos, se fôssemos agora voltando ao fato da vacinação, então temos que utilizar o quê? Uma linguagem clara, objetiva, acessível, de interesse social. Claro que se você em sua sala de aula, em sua escola, for criar, construir um jornalzinho e tocar no assunto da vacinação, é um assunto de relevância social. Então, juntando as perguntas de jornalismo com a linguagem clara, objetiva, você pode perguntar, professor, o que é uma linguagem objetiva? Falar muito com poucas palavras, ser direto, certo? Isso é a notícia. E justamente é um texto autoral. Para dar fidelidade ao seu texto, crédito ao seu texto, ele tem que ter a autoria imparcial, fugir de achismo. Por exemplo, nós achamos que a vacina vai chegar a tal dia. Não, é uma informação. Então vamos lá, fechando o assunto, ser objetivo, ser claro, relevância social. Você pode dar informações explícitas, informações implícitas, e nós temos as perguntas do jornalismo, certo? Ficou claro, prezados estudantes? Então aqui vocês que são estudantes do 8º ano, que já conhecem bem, certo, a organização de um texto, pensem bem na notícia. Antes de mais nada, agradeço também ao nosso professor de Libras aí, Danley Santos, muito obrigado, a Ronaldo, técnico do som, e a todos vocês, estudantes. Então lembrem isso aí. Vamos lá, recapitulando: notícia, jornalismo, objetividade, clareza, as perguntas, falar muito com poucas palavras, texto autoral, impacto social. Um forte abraço, professor Robson Tavares.